Irmãos, no final de todo ano, as pessoas fazem algumas decisões, algumas promessas para o ano novo, não é? Isso é chamada de resoluções para o ano novo. São decisões que as pessoas tomam, pensando assim: eu quero mudar a minha vida no ano que vem, quero mudar esse detalhe, quero mudar aquele outro detalhe. Foi feita uma pesquisa que apontou quais foram as 5 primeiras decisões para o ano de 2015, né? Então, aqui está o top 5 de resoluções para 2015, começando com a 5ª, parar de fumar. É uma das grandes resoluções aí, que as pessoas tomam no início de um ano, principalmente 2015, ano passado. A 4ª, sair da dívida e fazer uma poupança. A 3ª, manter-se em forma e saudável. A 4ª, organizar o tempo, a agenda. Quem adivinha qual é a primeira? Isso, perder peso, fazer regime, não é? É a número 1. Está vendo? É uma das preocupações aí, está na mente, na mente coletiva, né? Podemos assim dizer. Uma das resoluções que aparece no topo da lista cada ano é aptidão física, perder peso, manter-se em forma de maneira saudável. Irmãos, é uma boa ideia essa, claro que é, mas a Bíblia fala de outra aptidão, a aptidão espiritual, a boa forma espiritual. Quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo era um jovem pastor. Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, olha, o exercício físico é de pouco proveito. Veja, ele não diz que não tem proveito, ele diz é de pouco proveito, comparado com a piedade. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Então Paulo está falando: olha, tudo bem você tentar aí manter a forma física, a saúde, ok, isso é legal, tá? Mas existe algo muito melhor, que serve para essa vida e serve para a vida futura. É a aptidão espiritual. Então, a partir de hoje, a gente está começando uma nova série, eu estou chamando de os 10 hábitos do cristão saudável. Eu quero até desafiar você a ter isso como uma meta. Estar conosco nas próximas semanas, domingo à noite, em todas as mensagens dessa nova série. Os 10 hábitos do cristão saudável. Esse seria um ótimo investimento para a sua própria vida. Se reunir com o povo de Deus, com a família de Deus, para adorar a Deus e estudar a sua palavra. Em Atos, no capítulo 2, a igreja nasceu quando o apóstolo Pedro pregou o evangelho no dia de Pentecostes. Havia 120 cristãos orando, e a igreja explode para mais de 3.000 membros. 3.000 membros. Aí no final de Atos capítulo 2, a gente descobre o padrão daquela igreja saudável, que também é o mesmo padrão para um cristão saudável. Irmãos, existem 10 características desses primeiros cristãos. Todos esses 10 hábitos estão aí em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Vou mostrá-los rapidamente e nós vamos estudar um a um desses 10 hábitos do cristão saudável. Eles se dedicavam, ou seja, aqueles primeiros cristãos se dedicavam ou perseveravam, praticavam constantemente. O quê?
Primeiro, o ensino dos apóstolos. E segundo, a comunhão ao partir do pão. E terceiro, as orações. Quarto, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quinto, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Sexto, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Sétimo, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Oitavo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. E nono, tendo a simpatia de todo o povo. E finalmente, o 10º hábito da vida de um cristão saudável é: 10º, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Irmãos, as pessoas mais bem-sucedidas na vida, elas são excelentes no básico. As pessoas bem-sucedidas não são aquelas que fazem coisas excepcionais, não. As bem-sucedidas são aquelas que fazem bem, fazem com excelência o básico. No último dia 21 de abril, nós completou 10 anos de que nós perdemos o técnico de futebol Tele Santana. Ele é um dos técnicos mais importantes da história do futebol brasileiro, aclamado por todos os tempos, não é? Ele foi técnico de vários times no Brasil, inclusive do Fluminense, não é? E ele também foi o técnico da seleção de 82 e 86, e ainda que ele não tenha conquistado as Copas de 82 e 86, ele permanece como um dos treinadores mais importantes da história do nosso futebol. Em 82, quando o Tele convocou a seleção, ele começou a comandar os primeiros treinos. Ele foi muito criticado pela imprensa, porque ele treinava o básico: receber a bola e passar a bola, receber a bola e passar a bola. Todos eram craques, todos estavam ali na seleção porque tinham um futebol reconhecido. Mas Tele tinha um princípio, ele dizia o seguinte: se um jogador não consegue receber uma bola e passá-la adequadamente, ele nunca será útil para a seleção. Todo jogador precisa dominar o básico. É disso que essa série trata, o básico. Nós vamos nos concentrar em 10 disciplinas cristãs básicas. Talvez, com certeza, eu não traga nada de novo para você, mas a minha oração é que você faça dessas 10 práticas algo vivo na sua vida, dessas 10 práticas básicas, parte da sua vida diária. Sabe qual é o resultado? Você vai crescer, você vai se tornar maduro espiritualmente, se você colocar em prática esses 10 hábitos. Agora, nós vamos tratar cada um desses hábitos como uma confissão, como uma afirmação. E o primeiro hábito que eu vou tratar nessa noite é esse. Vamos juntos? Eu aplico a verdade da Bíblia em minha vida diária. De novo, eu aplico. Mais uma vez, por favor. Eu aplico em minha vida diária. Em Atos 2:42, como nós lemos, diz que os primeiros cristãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam? A palavra de Deus. Um cristão saudável é alguém que tem a Bíblia, a palavra de Deus, como fonte de autoridade para toda verdade e prática. Vou repetir isso. Um cristão saudável é alguém que tem a Bíblia, a palavra de Deus, como fonte de autoridade para toda a verdade e prática da vida dele. Um cristão saudável não é apenas alguém que lê a Bíblia, é alguém que aplica a Bíblia à sua vida diária, a todas as áreas da sua vida. Irmãos, fé e Bíblia são duas coisas que estão intimamente relacionadas.
A necessidade da leitura e do conhecimento da Bíblia é tremenda para que a nossa fé cresça. Sua fé não vai crescer mais do que o tanto de Bíblia que você vive, o tanto de Bíblia que você tem no seu coração. Irmãos, sem a Bíblia nós não teríamos nada do que a gente chama de cristianismo nos dias de hoje. Por isso tudo, irmãos, nós não temos dúvidas a respeito da importância da Bíblia na nossa experiência cristã. Nós só somos cristãos porque a Bíblia trouxe até nós os fundamentos do cristianismo. Mas veja bem, uma coisa é considerar a Bíblia importante, outra coisa é dar importância à Bíblia. São coisas diferentes. Uma pesquisa feita entre cristãos revelou que os cristãos respondem a essa pergunta: por que você acha que os cristãos não leem a Bíblia? Por que os cristãos não leem a Bíblia? 3% responderam que não leem a Bíblia porque não entendem o que leem. Outros 3% revelaram que não leem a Bíblia porque são leitores, não são leitores ou não sabem ler. Mas ainda 8% cristãos dizem que a Bíblia não é prioridade, por isso não leem a Bíblia. Mais ainda, 16% diz que a Bíblia não é importante, não é relevante, por isso não leem a Bíblia. Mais ainda, preguiça, falta de disciplina, 20%. Mais ainda, 50% respondeu que não leem a Bíblia por falta de tempo, estão muito ocupados. Você entendeu? Uma coisa é dizer que a Bíblia é importante, outra coisa é dar importância à Bíblia. Nós até podemos considerar a Bíblia um livro importante para a nossa fé, mas nós não damos a devida importância a ela. Outra pesquisa constatou que dos adultos leitores da Bíblia, 65% nunca leram o Novo Testamento inteiro. Ou seja, dos poucos que leem a Bíblia, 65% nunca leram o Novo Testamento inteiro. Nunca! Um adolescente confessou para o seu líder que ele não trazia mais a Bíblia para a igreja porque ele tinha vergonha dos outros adolescentes. O que os outros adolescentes da igreja dele vão dizer dele se o verem com a Bíblia na mão? O de cristão nós estamos formando nas nossas igrejas hoje, irmãos. Essa atitude do cristão em relação à Bíblia tem produzido um novo tipo de cristão, com um estilo de vida, com um comportamento, com uma fé completamente diferente daquela que ele realmente deveria ter se ele lesse a Bíblia. É por isso que nos nossos dias prosperam enganadores da fé, não pregadores, mas enganadores da fé. Pessoas que sobem no púlpito, falam qualquer bobagem e as pessoas aplaudem. Abrem a Bíblia, leem um texto, interpretam de qualquer maneira, oferecem qualquer coisa para a sua audiência e as pessoas aplaudem. Que tipo de cristão nós estamos criando dentro das igrejas hoje? Uma pesquisa da Sociedade Bíblica do Brasil mostrou que tipo de cristão nós temos hoje. Olha, o perfil do cristão moderno: 10% dos membros não são encontrados. São membros de igreja, mas ninguém sabe onde estão. Outros 20% nunca participam. São membros de igreja, mas não vão aos cultos, não estão em célula, não vêm à escola bíblica, não participam de nada. Mas 25% admite que nunca oram. Em cada 4 cristãos admite: eu nunca oro. Mais ainda, 35% admite
que nunca leem a Bíblia. Mais ainda, 40% admitem que nunca contribuem para a igreja, nunca. A igreja faz campanha, a igreja faz obras, a igreja compra propriedades, a igreja tem os seus compromissos. 40% dos membros de igreja, os cristãos modernos, admitem, nunca contribuem para nada. Mais ainda, 60% nunca contribuíram para missões. Nós temos missionários, homens e mulheres, que dedicam a sua vida a pregar o Evangelho em países onde não tem pregadores do Evangelho. E nós brasileiros, nós igreja brasileira, sustentamos, a nossa igreja sustenta 12 missionários espalhados pelo mundo. Ajudamos no sustento de 12 missionários. Mas 60% dos cristãos modernos nunca contribuíram para missões. Mais ainda, 70% nunca assumem responsabilidades. 70%. De cada 10 cristãos, 7 nunca assumem nenhum tipo de responsabilidade. Precisamos de casais para trabalhar com os adolescentes da nossa igreja. Não conta comigo, não tenho tempo. Precisamos de gente para ajudar na cantina. Não conta comigo. Precisamos de gente para ajudar com as crianças. Não conta comigo. 70% dos cristãos modernos não assumem nenhum tipo de responsabilidade. 85% nunca convidam ninguém para a igreja. 95% nunca ganharam alguém para Jesus. 95% dos cristãos modernos nunca ganharam uma pessoa para Jesus. Agora, o pior de todos os dados, o pior de todos, eu deixei por último. 100% esperam ir para o céu. Que tipo de cristão nós estamos formando, irmãos? Que perfil de cristãos nós estamos formando? Parece piada, mas esse cristão é fruto de um afastamento total e completo da Bíblia. É um cristão despreparado, desleixado, descompromissado. Por isso que é desesperado, desestruturado. A falta de compromisso com a Bíblia, a falta de conhecimento das Escrituras leva o cristão moderno a viver uma vida de erros. Pastor Paulo Júnior tem uma mensagem que circula nas redes sociais, que ele afirma categoricamente: nós somos a pior geração de crentes que já houve, a pior geração. Porque quanto mais nos distanciamos no tempo da cruz de Jesus, mais nos distanciamos da Bíblia, e mais estamos nos deformando como cristãos. Você viu o perfil? E você viu o que eles esperam apesar desse perfil? 100% esperam ir para o céu. Mas a maioria não cumpre o que as Escrituras dizem. E aí Jesus advertiu o homem do seu tempo: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Isso é uma palavra para o nosso tempo. Mas Jesus disse para os homens do tempo dele: vocês estão errados porque vocês não conhecem as Escrituras. E porque não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus. A pergunta que eu quero responder nessa noite, rapidamente, é: para que serve a Bíblia? Para que serve a Bíblia? Quando Paulo escreveu a Timóteo, o jovem pastor Timóteo, ele também disse: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que serve a palavra de Deus? Em primeiro lugar, ela serve para aperfeiçoar o caráter do homem. Eu estive numa das supervisões, numa das células da minha supervisão essa semana, e eu dizia para a turma lá daquela célula: gente, nós nascemos tortos. Nós nascemos tortos. E Deus tem o poder de nos endireitar. A Bíblia, a primeira função da Bíblia é aperfeiçoar o nosso caráter. Paulo escreveu isso no versículo 17.
para que o servo, para que o homem de Deus seja apto. A Bíblia serve para isso. Eu vejo tantas pessoas reclamando das suas faltas, das suas fraquezas, das suas debilidades, mas eu vejo tão poucas pessoas se esforçando realmente para terem uma mudança de vida. Eu ouço choro, murmuração e muitas desculpas. Eu não posso isso, eu não consigo aquilo. O senhor sabe como é, a carne é fraca, eu sou assim mesmo, a minha família toda tem um gênio terrível, por isso eu sou assim, e nada de mudança, nada. Eu fico me perguntando como essas pessoas ousam dizer que se aproximaram de Jesus, que conhecem Jesus, que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, e a vida delas permanece a mesma, nenhuma mudança, apenas uma leve e pequena acomodação às doutrinas de uma igreja, a regras humanas, e mantém essas pessoas assim meio que anestesiadas. Você entrou para a igreja, aí você parou de fumar, você parou de beber, você parou de ir a alguns lugares, e você pensa, por isso eu vou para o céu, a minha vida mudou, é isso mesmo? Houve mudança aqui dentro, houve mudança aqui dentro. Se não houve mudança aqui, se não houve mudança aqui, não houve transformação nenhuma na sua vida, você se acomodou a regras. Um monte de regras, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo, e você tem o céu. Sabe o que isso representa? Pílulas douradas para a consciência carnal. A igreja me ensinou a não fazer isso, a igreja também me ensinou a não fazer isso, a igreja me disse para fazer assim, a igreja me disse para fazer dessa maneira, e é assim que eu vou viver, e dessa maneira eu vou para o céu. Irmãos, desde que a teologia moderna inventou essa expressão, aceitar Jesus Cristo, porque ela não está na Bíblia, ela não está na Bíblia, aceitar Jesus Cristo, os cristãos passaram a se contentar com isso, e apenas baseado nisso, eles estão dizendo, eu vou para o céu. O cristão moderno se acostumou com tão pouco, a vida desses cristãos não reflete o que a palavra de Deus ensina, é por isso que a gente tem uma geração de crentes mimados, de meninos e meninas espirituais na fé, que não crescem, apenas envelhecem. Eu vou para o céu, porque eu aceitei Jesus Cristo, mas a vida mudou, as atitudes mudaram, o caráter foi aperfeiçoado, a vida está de acordo com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Eu vou no culto, eu canto na banda, eu ensaio no coro, é isso mesmo. É tão pouco, é tão pouco. Você poderia ter tanto, Deus poderia estar fazendo tanto na sua vida, mudando você de uma maneira tão profunda, mas você está satisfeito com o pouco, ou com a ilusão do pouco, porque talvez nem o pouco tenha. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, deixe que a Bíblia modele o seu caráter. A Bíblia serve para isso, mas a Bíblia também serve para preparar o homem para servir a Deus, preparar o homem para servir a Deus. O texto que nós lemos, a última parte do versículo 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus faz isso, ela prepara o homem para boa obra. Querido, nós não estamos aqui por acaso, existe algo que nós devemos fazer, e cada um de nós precisa encontrar esse algo. Você não está nesta vida de carona. Deus tem alguma coisa para você fazer. Deus tem algo, Deus tem um propósito para a sua vida. E nós precisamos buscar isso. Isso não é acidental.
essa busca não é acidental, ela é intencional. Quando se vive a vida de maneira acidental, a vida se transforma num grande acidente. Você é surpreendido fazendo coisas que não deveria fazer, fazendo coisas para a qual não foi chamado para fazer. Você está investindo sua vida em coisas que Deus não chamou você para fazer. E as pessoas vivem por aí perguntando qual é o sentido da vida, mas essa pergunta é incompleta. Na verdade, não é a grande pergunta da vida. E se ela não é a grande pergunta, ela não oferece a grande resposta. Todas as respostas para essa pergunta são incompletas ou são vazias, porque essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: qual é o sentido da minha vida? Da minha vida. Porque existe um sentido para a sua vida e existe um para a minha vida. Quando você encontra essa resposta para essa pergunta, você encontra a direção para a sua vida. Você para de seguir na direção errada e você aponta a sua vida para a direção certa, para onde você deve ir. Isso ajuda você a fazer escolhas certas na sua vida. Bom, a minha vida está apontada nesse sentido. É isso que Deus quer que eu faça. Então eu vou me casar com uma pessoa que vai contribuir com isso na minha vida. Ah, você entendeu? Você não vai casar com o bonitão. Você não vai casar com o cara que tem um futuro promissor apenas. A sua escolha passa a ser baseada naquilo que Deus tem para a sua vida. Ah, pastor, mas ele tem caráter, pastor. Ele é um cara bonitão, pastor. Não, as minhas escolhas são baseadas naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu vou escolher aquilo que vai contribuir com o propósito de Deus para a minha vida. Isso também ajuda a economizar tempo. Você não perde mais tempo, nem gasta suas energias em coisas que não são importantes para o propósito de Deus na sua vida. Você passa a priorizar o que é prioridade. Mas as pessoas estão aí, vivendo a vida meio que à la Zeca Pagodinho. Como é que é a filosofia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é essa a filosofia? A vida me leva, vida leva eu. Não, querido. Um homem que descobre o propósito da sua existência, o sentido da sua existência, não é um homem guiado pela vida, é um homem guiado por Deus. Onde eu encontro a resposta para o sentido da minha vida? Leia esse livro, mergulhe nesse livro, estude esse livro, deixe esse livro preparar você para toda boa obra que Deus tem para você realizar. E aí a sua vida começa a fazer sentido. Aí você entende. Por que você é tímido? Por que você é um cara falador? Por que você é um cara que tem facilidade de fazer contatos com as pessoas? Por que você é um cara que tem facilidade com os números? Ou habilidades manuais? Por que você nasceu assim? Você entende? Deus o colocou aqui nessa vida com um molde único, exclusivo, seu, porque Deus tem coisas para você fazer que só você pode fazer. A gente precisa descobrir isso, gente. É a coisa mais importante da nossa existência aqui pela terra. Mas sabe como é que as pessoas vivem? Como aquele rio que corre e elas se jogam dentro da água e deixa a água levar. Alguns anos atrás, pelo menos 2 ou 3 vezes nas férias, eu marquei com meu irmão da gente ir nesses parques aquáticos que tem por aí. Eu, meu irmão, meu cunhado, passávamos um dia inteiro num parque aquático, curtindo todos os brinquedos. E eles sempre têm aquele, nos parques aquáticos tem aquele rio, né?
que fica circulando quase que por todo o parque. Aí você deita numa boia e deixa a água te levar. Aí no final do dia, cansado, muitas vezes a gente pegava aquela boia, não é, cada um numa boia, entrava no rio e deixava a água levar, dando voltas para lá e para cá. As pessoas estão vivendo a vida assim. O que você está fazendo aqui nessa vida? Qual o propósito da sua existência? Para que Deus colocou você aqui? Não desperdice a sua vida, os seus talentos, os seus dons, a coisa linda que Deus colocou em você, suas experiências, seu jeito de ser, suas paixões. Por que você as tem? Deus tem algo para você fazer, algo lindo para você fazer. E onde você descobre isso? Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Não deixe o mundo moldar o que você pensa sobre este livro. O mundo diz que a Bíblia é chata. Como é que pode Deus falando ser chato? Alguns cristãos estão deixando o mundo modelar o que eles pensam a respeito da Bíblia e já começam a dizer: a Bíblia é chata. Adolescentes estão dizendo isso: a Bíblia é chata. Eu me pergunto, como pode o falar de Deus ser chato? Alguém afirmou que a Bíblia é como cartas de amor que Deus escreveu para nós. Como pode as cartas de amor de um Deus tão lindo serem chatas? Sabe o que é chato? Domingão do Faustão é chato. Meu Deus do céu! Sabe o que é chato? Esquenta é chato. Pelo amor de Deus! Malhação é chato. Está no ar há quase 20 anos. A Bíblia não é chata. A Bíblia não é chata. Ela aperfeiçoa o seu caráter. Ela prepara você para viver conforme Deus deseja que você viva. Como ela pode ser chata? Como ela pode ser chata? Agora, como a Bíblia faz isso? Como a Bíblia transforma o seu caráter? Como a Bíblia prepara você para o que Deus tem para a sua vida? Como a Bíblia faz isso? Vamos até o versículo 16 do texto de Timóteo. Paulo diz assim na Nova Versão Internacional: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. A Bíblia é útil para quê? Aí Paulo diz: útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Vamos ver na Nova Tradução da Linguagem de hoje, fica mais fácil para a gente entender. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil. Para quê? 4 coisas: ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Como é que a Bíblia faz isso? Então aqui está você, no início da sua jornada cristã. Aí você começa a ler a Bíblia e você descobre que a Bíblia diz que você precisa ser uma outra pessoa, crescer, amadurecer. O que é isso que a Bíblia faz? Ela ensina você a verdade. Ela mostra a verdade. Você está aqui, mas Deus quer que você cresça. Essa é a verdade. Mas vamos lá, todos nós somos cabeça dura, não é? E a gente se desvia da verdade, e a gente toma a nossa própria direção. Aí a Bíblia tem uma solução para isso. A Bíblia diz: pare, está errado, não é por aí. O que a Bíblia está fazendo? Ela condena o erro. Não é o que Paulo disse? Ensina a verdade, condena o erro. Então eu estou me desviando, a Bíblia diz: pare, não é por aí. Ela condena o erro. Quando eu trabalhei na Força Aérea, eu era mecânico de avião, e eu trabalhava exclusivamente numa área da aeronave, era a bússola eletrônica.
E a bússola tem dois tipos de bússola, a magnética e a eletrônica. A eletrônica era responsável pelo piloto automático. Então o piloto automático lê a bússola eletrônica e a bússola eletrônica diz para o piloto automático qual é a direção que a aeronave tem que seguir. E a bússola está eletrônica o tempo todo corrigindo a rota, o tempo todo. Os ventos, a própria arquitetura da aeronave faz com que ela tome outras direções. E a bússola eletrônica corrige o tempo todo, a rota errada. Não é por aí, não é por aí, é aqui. Ela escraviza o avião, a aeronave, na rota certa. A palavra de Deus faz isso. Quando a gente se desvia, ela condena o erro, não é por aí. Aí a pessoa volta para o caminho. A Bíblia faz isso, ela traz a pessoa de volta. O que é isso? Ela corrige as faltas. A Bíblia ensina a verdade, ela condena o erro, ela corrige as faltas. Volta. Esse é o caminho de volta. Aí você volta. Aí você aprendeu uma lição. Bom, aquele caminho lá não é para eu andar nele. Eu tenho que andar nesse caminho. Aí é a quarta função da Bíblia. Ela ensina a maneira certa de viver. Eu não vou mais para aquele caminho, porque aquele caminho está errado. Eu vou seguir aqui, ó. Esse é o caminho, essa é a maneira certa de viver. 4 coisas que a Bíblia faz. Ela ensina a verdade, ela condena o erro, ela corrige as faltas e ela ensina a maneira certa de viver. Agora você aprende a maneira certa de viver de 2 maneiras. Primeiro, por experiência própria. Você vai lá fora, você quebra a cabeça, você se dá mal, você quebra ossos, você se vicia em maconha, em cocaína, você entra no álcool, você casa com a pessoa errada, você tem filhos com a pessoa errada, você está com a vida toda desviada. Aí você volta todo arrebentado, mas com consequências nas costas. Você aprendeu por experiência própria a maneira certa de viver. Mas também você pode aprender de outra maneira, pela experiência, pela observação da experiência de outros. Outros já foram lá, outros já estragaram a sua vida, outros já quebraram tudo, já sujaram tudo e voltaram todo arrebentados. Outros nem voltaram, foram. Aí você observa essas pessoas, você observa esse movimento dos que se perderam, dos que voltaram arrebentados, e você pensa assim: tem uma lição nisso, eu não quero isso para a minha vida, eu vou continuar vivendo aqui. Você aprendeu por experiência de outros. Caramba, rapaz, você não tem tempo para cometer todos os erros da vida. Então olha para outras pessoas que estão errando e aprende com elas a maneira errada de fazer e faça a maneira certa. Era aí do fundo, pessoal da galeria, é para você. Não quebra a cara. O diabo não tem nada novo para você. Ele não tem nada novo para você, nada. Os erros que ele quer que você cometa, outros já cometeram, muito antes de você, quebraram a cara. Você não vai ser exceção. Vamos observar o que os outros estão fazendo de errado e aprender com eles. Está aqui, ó. O livro ensina. Ele ensina a verdade, ele condena o erro, ele corrige as faltas, ele ensina a maneira certa de viver. Qual é o nosso desafio com a Bíblia? 3 desafios. Confronte a sua vida com a Bíblia. Leia a Bíblia como se ela fosse um espelho. Dá uma olhadinha, vê se é isso mesmo. É isso mesmo?
É assim mesmo que a Bíblia quer que você viva? Confronte sua vida com a Bíblia. Dá uma olhada na palavra. Dá uma olhada no manual do fabricante, que é a Bíblia. Segundo desafio, corrija sua vida pela Bíblia. Corrija pela Bíblia. Não, não é assim. Caramba, não tinha que ser dessa maneira. Como é que eu faço? Volta. Faz direito. Faz o certo. Terceiro e último. Comprometa sua vida com a Bíblia. Comprometa. Nós temos aqui na igreja vários instrumentos que podem ajudar você a viver comprometido com a Bíblia. O primeiro deles é a trilha, nossa escola da Bíblia, todo domingo às 8h30. O segundo instrumento é o culto de domingo de manhã. Esse culto é para você que quer crescer espiritualmente. Terceiro instrumento, celebrando a recuperação, toda segunda-feira às 7h30, ensinando a maneira certa de viver, sem vícios, superando as fraquezas. Quarto instrumento, escola da família. Você quer ser um marido melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. Escola da família. Todos esses instrumentos estão comprometidos com a Bíblia. Como seu pastor, eu estou comprometido em não permitir que você seja um crente medíocre, débil, fraco, mimado, mas que você seja um homem e uma mulher de Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Tem alguma coisa que Deus quer que você mude na sua vida, e Deus já falou contigo nessa noite. Talvez você tenha que assumir um compromisso, talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa, não sei. Deus sabe. O que é que Deus está falando com você? Seja o que for que Deus esteja falando com você, você vai precisar de força para tomar uma decisão e manter essa decisão. Por isso que eu quero orar por você nessa hora. Eu quero muito orar para que você tenha força para manter essa decisão. Tomar a decisão muitas vezes é fácil. Manter a decisão é tão difícil. Mas ainda assim eu vou convidar você. Deus está falando com você alguma coisa que precisa mudar na sua vida. Sua esposa não precisa saber, seu marido não precisa saber, quem está sentado ao seu redor não precisa saber. Você sabe, Deus sabe. E Ele está falando com você nessa noite. Então eu quero orar para que você tenha força, para você manter a sua decisão. Mas você precisa tomar a decisão. Então se Deus está falando com você e você está tomando uma decisão, seja ela qual for, eu não sei, você sabe, Deus sabe. Eu gostaria que você ficasse de pé onde você está, porque eu vou orar para Deus te dar força, para você manter essa decisão. Deus abençoe todos vocês que já estão ficando de pé. Todos vocês. Deus está falando com você, tem alguma coisa que você precisa mudar. Rapaz, não deixa para amanhã não. Toma a decisão hoje, e Deus vai te dar força para você mantê-la. Deus vai te dar força para você mantê-la. Toma a decisão. Não olha para o lado, não olha para frente, não olha para trás. Curve a cabeça, feche os olhos, por favor. Olha para dentro de você. Não deixa o movimento ao seu redor distrair você. Olha para dentro de você. Deus está falando. Deus está falando com você e te chamando para uma decisão. O que eu quero fazer? Orar por você, para Deus te ajudar a manter essa decisão. Você pode fazer a coisa certa. Você pode fazer a coisa certa. A força não está em você, a força está em Deus. É Deus quem vai te capacitar. Mas você precisa tomar a decisão. Enquanto a decisão não for tomada, nada será feito. Começa com você, com a sua decisão. Mais alguém?
Poderia ficar de pé aí onde você está? Eu quero orar por você. Pai, eu quero colocar todas essas pessoas em tuas mãos, todas elas. O Senhor as conhece, o Senhor sabe seus nomes, suas histórias, seu passado, seu presente, e o Senhor conhece até o futuro delas. E é baseado nessa tua onisciência que eu oro, Deus. Por favor, muda a história dessas pessoas. Elas estão tomando uma decisão tão séria, e elas sabem que se o Senhor não lhes der força, elas não conseguirão manter essa decisão. Então ajude-as, Senhor. De agora para frente, ajude-as com a tua força, para que elas possam tomar a decisão todo dia de fazer a coisa certa. Dá-lhes a tua graça, dá-lhes a tua bênção. Por causa de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, é que nós oramos. E a igreja do Senhor pode dizer: amém. Amém, igreja. Vamos ficar todos de pé, queridos, por favor.